Ok. Vamos ver nossa aula sobre sensores, um componente bastante importante nos produtos eletroeletrônicos. Então, tentaremos ver tipos, funções, tecnologias envolvidas e suas aplicações. Então, tentando trazer uma definição, sensor seria, ou sensores seria um dispositivo construído para identificar um fenômeno físico, químico ou biológico com o propósito de monitoramento, medição ou controle. Quando um sensor está associado a um módulo conversor de grandezas físicas, pode-se denominar o arranjo de sensor-conversor, de transdutor, né? Esse arranjo de sensor-conversor de transdutor, porque justamente ele vai converter essa variação desse fenômeno, esses valores medidos, em uma grandeza diferente, como, por exemplo, tensão elétrica. Então, como exemplo, aqui um sensor de temperatura à base de mercúrio pode ter seu índice de dilatação convertido em tensão elétrica. Isto é, existe algum dispositivo que traduz, né? Vai ter que existir algum dispositivo que vai traduzir a temperatura ou a dilatação do mercúrio em tensão elétrica, para ser um transdutor. Assim, um conjunto sensor de mercúrio associado a conversor de dilatação, ou tensão, né, poderá ser chamado de transdutor de temperatura. No caso, converteria a grandeza física a temperatura em grandeza física como a tensão elétrica. Estarei tentando identificar cada sensor com sua função, o fenômeno físico associado e também aplicações. Vamos tentar fazer. Nem todos eu ainda consegui fazer isso. Aqui tem uma lista, eu fiz um levantamento de alguns sensores, os mais comuns. Então, nós temos sensores ópticos, som, temperatura, calor, radiação, qualquer tipo de radiação, né, partícula subatômica, resistência, tensão, corrente, potência, né, esses parâmetros elétricos também, campos magnéticos, pressão, algum tipo de pressão, né, pressão atmosférica, pressão, fluxo de gases, químicos, reações químicas, né, movimento, velocidade, né, orientação, algum tipo de sensor mecânico de posição, por exemplo, né, força também, vibração, proximidade, existem muitos tipos de sensores. Vamos começar olhando aqui sensores ópticos. Então, ou seja, nós estaremos aqui pensando na luz, né? Então, para isso, existem sensores como fotodiodos ou fototransistores, sensores LDR, CCDs e radiômetros também, de microns. Então, aqui um exemplo de um fotodiodo ou fototransistor, né? Esse símbolo aqui é o fotodiodo, depois nós veremos do fototransistor, mas fisicamente eles são bem parecidos, né? Eles têm uma janela onde incide a luz, né? Pode ser nesse formato aqui, do tipo sem terminal, né? Tecnologia SMD, ou então tem os terminais, que precisa ser feito um buraco, né, na placa de circuito impresso para instalá-lo. Então, vocês vão ver, podem ver aqui pelo esquemático, aqui pelo desenho, né, que tem umas setinhas, né, que representa, no caso, a luz, e incidido sobre o componente, vai fazer o comportamento do componente ser alterado, né? Então,
Dependendo da intensidade da luz, ele tem um comportamento alterado, por exemplo, aumentando a corrente elétrica ou diminuindo a corrente elétrica. Então, nós temos aí, por exemplo, já um transdutor, né, que ele pega a luz incidente e transforma em corrente elétrica ou tensão elétrica. Aqui a fototransistor, a gente vê basicamente mais por esse formato aqui. A construção dele é ligeiramente diferente do fotodiodo, mas o princípio é praticamente o mesmo. E ele tem condições, né, de alterar a corrente que passa sobre ele, considerando a incidência de luz em uma janela que o componente tem. Né? Então, a quantidade de luz seria traduzida na intensidade de corrente ou na tensão que aparece, né, entre os terminais de componente. O LDR já é um componente também, é um semicondutor, e ele também fica instalado em circuitos eletrônicos, né? E também serve para construirmos circuitos, sensores de luz, né? Que pode acionar uma iluminação quando escurece, ou quando o farol do carro incide, ele pode acionar um dispositivo, sei lá, ligando luz ou movimentando uma porta, alguma coisa assim. O CCD já é basicamente uma câmera fotográfica, né? Então ele tem uma capacidade muito maior de captar a luz, inclusive também de cores. Então ele tem uma matriz, né, de sensores para fazer isso. Então ele é bem mais completo. Né? E funciona, tem um princípio de capacitores, né, que eu não expliquei para vocês ainda sobre capacitor, mas rapidamente a gente pode mostrar alguns detalhes. Então, esses capacitores, a função dele é acumular carga, e essas cargas, né, baseado nessas cargas, ele está relacionado com a intensidade da luz que incide. Né? Então, por exemplo, uma matriz desse de CCDs, ou CMOS também, cada um pixel daquele ali, ele vai receber uma incidência de luz que pode resultar numa imagem, né, que poderia ser usada como um sensor. A imagem pode ser o objetivo de ser medido, a imagem, então é um sensor. Hoje existem equipamentos que leem placa de automóvel, né? Então existe um sensor, que no caso seria uma câmera fotográfica, que precisaria ler, né? Então esse é o mecanismo do sensor, ele precisa ler alguma coisa, perceber algum fenômeno físico, e depois levar essa informação para outro estágio do equipamento que permita fazer algum tipo de processamento. Então, o sensor tem esse objetivo, né, de ler algum fenômeno físico. O touchscreen, né, que a gente conhece bastante no aparelho do celular, é um dispositivo que funciona como um capacitor também. Aqui, o fenômeno físico é um efeito capacitivo. Né? E qual é a função desse sensor? É justamente identificar a posição do dedo sobre uma superfície, no caso, por exemplo, do celular. Né? E essa informação é enviada, né, para um circuito eletrônico que vai dizer, vai informar qual a região, né, da tela que está sendo tocada, e isso associado a um software que coloca ícones na tela, né? Então, na verdade, o ícone vai dizer a posição que o dedo deverá ser tocado. Então, naquele momento que ele toca naquela região, ele vai disparar um sensor, né? Justamente porque, como eu vou mostrar para vocês, esse arranjo aí funciona como capacitor, e aí essa posição vai disparar algum dispositivo, algum
alguma aplicação, né, que está associada ao sistema operacional do próprio celular, né? Então, por exemplo, aqui, ó, essa estrutura, né, considerando aqui o sensor que está aqui embaixo, né, que é uma malha, na verdade, é uma matriz de posições, né? E aqui esse painel de vidro aqui, ou seja, essa tela aqui embaixo, essa malha, corresponde a uma placa do capacitor, né? Esse vidro aqui corresponde ao espaço que fica entre as duas placas. E o dedo faria o papel da outra placa. Então, o dedo, vidro e essa malha fazem o papel de um capacitor. Então, quando ele toca naquela posição, essa posição tem uma coordenada, que no caso essa malha aqui embaixo, né, vai informar um circuito integrado de que o dedo está naquela posição. E se o dedo está naquela posição, vai ser executada alguma operação, e justamente de acordo com a posição onde está o dedo. Então, basicamente, né, nós temos aqui mais uma informação dizendo que tem uma placa 1 que corresponde ao dedo, que elétrico é essa aqui, e a placa 2 é essa malha que está aqui embaixo. Então, aqui, ó, a placa 1 corresponde ao dedo, o ser humano tem cargas elétricas, né, por isso funciona bem o capacitor. A placa 2 corresponde à matriz de sensor, que está aqui embaixo do vidro, e o vidro é o próprio elétrico, a parte solante, né, que é essa parte vermelha. Aqui nós temos um sensor óptico também, que é o radiômetro de Nichols, que ele mede um tipo de radiação. Não pesquisei muito a fundo, mas não saberia explicar para vocês como é que funciona, mas o objetivo é medir a pressão de uma radiação. Também não sei se ele pode medir qualquer tipo de radiação, né? Por exemplo, a luz é um tipo de radiação também. Esse aqui é um equipamento muito importante para os aviões, né? O tubo de Pitot. Então, o tubo de Pitot, ele faz uma comparação, né? Ou faz um cálculo de dois tipos de pressão. Uma é a pressão vou ver aqui, a pressão local, né? Chama de pressão. Chama de pressão. A pressão do ambiente, né? E é claro que o ambiente vai depender de onde está o avião. Se ele está no chão, ele tem uma pressão, né? Mas só porque ele está parado, ele não tem a pressão da velocidade, que corresponde à velocidade, né? Que vem a somar a esse, vem dar o resultado dessa pressão total. Então ele tem um comparativo de pressões do movimento e a pressão sem movimento, vamos dizer assim, a princípio, né? E esse é o objetivo, que ele consegue fazer um cálculo e dizer aproximadamente qual é a velocidade do avião, né? Mas por esse desenho aqui, nós podemos ver que vários instrumentos têm ligação com esse tubo de Pitot, por isso que ele é muito importante. Inclusive, causou, há algum tempo atrás, pelo menos eu ouvi no noticiário, a queda de um avião, né, acho que uns 3, 5 anos atrás, no máximo. Então, aqui está a equação, essa pressão total é igual à pressão do ambiente, né, a pressão estática, no caso, e daqui se extrai a velocidade, né, no caso dessas duas pressões, né, é possível extrair a velocidade que é usada nos equipamentos dos aviões, né. Então, o sensor tubo de Pitot é bastante importante para saber em que posição o avião está, se está, né, eu acho que até a altura também ele faz cálculo com relação a isso, então é um instrumento bastante importante.
Ele tem uma membrana, ele tem uns dispositivos aí que eu não cheguei a entrar muito em detalhe, né, mas é um dispositivo relativamente complexo. Esse tubo de pitot ele fica na lateral, né, dos aviões. Né? Nós temos esse avião com 2 tubos de pitot. Alguns aviões também ficam no nariz do avião também. Né? Aqui eu tentei fazer aquele resumo, né, que a função é medir a velocidade de fluidos, né, não necessariamente só o ar, qualquer tipo de fluido. O fenômeno físico associado é vazão ou deslocamento de fluidos. Esse costuma ser o transdutor, possivelmente está relacionado com aquele diafragma, mas eu não cheguei a confirmar, né? Esse diafragma aqui é que vai fazer uma tradução, talvez para corrente elétrica, tensão elétrica, mas eu não obtive esses detalhes, por isso que eu coloquei um ponto de interrogação. E aplicações seria, por exemplo, velocidades de aeronaves e também trabalhos com hidrologia, né? Se utiliza esse tipo de sensor de vibração, nós temos aí um caso aqui, um exemplo, que é o sismógrafo, né? Então, o objetivo, a função dele seria detectar vibrações, oscilações, no caso, né? Fenômenos físicos seriam essas vibrações. O transdutor, eu não tive detalhe de saber exatamente, mas normalmente a vibração pode gerar pulsos elétricos, né, que vão traduzir e vão formar um sistema eletrônico sobre essas vibrações que estão acontecendo. Né. Algo também, essa parte de vibração, também se trabalha muito com acelerômetro. Acelerômetro, aqui o objetivo, a função é detectar vibrações também, né, mas normalmente as vibrações, esse circuito que eu estou mostrando para vocês, ele percebe vibrações pequenas, né. Por exemplo, eu coloquei como exemplo aqui a medição de força muscular, né? Eu utilizei no meu trabalho lá de doutorado, que pode se usar um acelerômetro para medir a força do músculo, né? Por quê? Porque o músculo, quando faz força, ele vibra também. Ele faz uma oscilação, uma vibração. Então é possível, através de um acelerômetro, medir a força que o músculo está realizando. Mas, basicamente, ele funciona com piezoeletricidade. Né? A piezoeletricidade é um cristal piezoelétrico, é um cristal que gera tensões elétricas nas suas extremidades quando sofre pressão. Então, basicamente, aqui dentro desse circuito aqui, ele tem uma bolinha de, sei lá, de metal, e devido a essa oscilação, no caso que ele tem 2 eixos, né, essa bolinha pressiona esses cristais. Né? Por isso que esse piezoeletricidade, né, é gerada eletricidade pela pressão dessa bolinha em relação às paredes, um espaço que tem ali reservado, que chama é um mecanismo. Né? Então, nesse caso, ele já serve de transdutor, né? Ele já está gerando a própria eletricidade, ou seja, a aceleração, no caso, gera eletricidade através do cristal piezoelétrico. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, a função é detectar vibrações, o fenômeno físico associado são acelerações ou velocidade, né? Aceleração é a variação da velocidade, no caso, né? Transdutor associado é a piezoeletricidade, e aplicações seria sistema de proteção, né? Que, por exemplo, em celulares ou alguns computadores, no caso deles serem, se eles caírem, né? Esse dispositivo, né, deteta a aceleração, um movimento rápido, e desliga o computador antes que ele bata no chão. Né? Então, desligando, ele protege o HD, que é um dispositivo eletromecânico, protegendo os dados, né, justamente, porque senão uma cabeça leitora do HD pode danificar os dados que estão contidos magneticamente no disco do computador.
E também se usa na força muscular, como eu falei para vocês, para medir a intensidade que o músculo está fazendo, a força que o músculo está realizando. O termômetro, né, é um dispositivo usado para, que é um sensor, né, de temperatura, que é usado para medir temperaturas e suas variações, é composto por um elemento sensor, né, que possui uma propriedade termoelétrica. Existem vários tipos de termômetro. Por exemplo, de coluna de mercúrio, né, ele basicamente é um sensor de temperatura que ele, de acordo com o coeficiente de dilatação do material, que pode ser o álcool, pode ser mercúrio, né, ele vai sofrer uma dilatação do volume desse material, né, e o deslocamento da extremidade dessa coluna indica a temperatura. Também tem o par bimetálico, ou termopar, que é dois materiais, duas ligas diferentes, né, dois materiais diferentes, que são grampeados um no outro, e quando eles sofrem uma dilatação, ou melhor, aumento de temperatura, ou redução ou aumento de temperatura, esses materiais irão dilatar de forma diferente, e como eles estão conectados, ele vai inclinar para um lado ou para o outro, né, de acordo com o coeficiente de dilatação de cada um dos materiais. Então, essa dilatação pode fazer com que um ponteiro seja movimentado, né, indicando a temperatura. Aqui eu coloquei o disjuntor, que é um exemplo, né, de sensor de temperatura, né, porque como é que funciona aqui? Nós temos dois dispositivos, que aqui é o bimetálico, aqui, né, o par termopar, ou bimetálico, e tem no caso de temperatura, esse aqui também, né, seria mais esse aqui, né? Esse aqui é o que corresponde mais à variação de temperatura. Então, quando tem uma sobrecarga, né, porque o disjuntor trabalha com dois fenômenos, a sobrecarga e o curto-circuito. O curto-circuito vai ser tratado por essa bobina aqui, mas a sobrecarga essa é tratada pelo par aqui. Então, a sobrecarga, o que é? É quando a gente constrói uma casa, uma instalação elétrica, e depois vai aumentando o número de dispositivos que a gente vai ligando, e aí chega um determinado momento que ultrapassa o limite, começa a ultrapassar o limite desse circuito que foi dimensionado para uma carga menor, e aí vai acontecendo uma sobrecarga, né, uma carga além do que foi projetado. Então, essa é a carga excessiva, fazendo com que esse termopar aqui, né, como eu falei para vocês, são dois materiais diferentes, com coeficiente de dilatação diferentes, grampeados um no outro, né, soldados, com solda a ponta. Então ele vai inclinar de um lado ou de um jeito ou de outro, né, ele vai sofrer uma inclinação. Essa inclinação desarma o dispositivo aqui, abrindo a corrente elétrica, né, e deve ser por aqui. Ó. Isso aqui deve ser a chave que abre o disjuntor, né, ou aqui tem esse movimento da seta para lá, né. Então, quando esse dispositivo começar a aquecer, ele tem uma curva de atuação. Então, vai chegar um momento que ele vai, o mecanismo aqui construído, que não dá para ficar muito claro como é que ele funciona, mas aí ele desarma e abre esse ponto aqui, ó, abre esse ponto aqui, que a corrente elétrica deixa de circular pelo nosso circuito. Certo? Esse é um sensor, né, que seria a base de temperatura, né, que seria um sensor de temperatura. Mas também não deixa de ser um sensor de corrente elétrica, né, porque é a corrente elétrica que faz o aquecimento aqui. Mas tem o disjuntor, eu já vou aproveitar e já vou explicar aqui o funcionamento do dispositivo de curto-circuito, né. O curto-circuito já é um outro fenômeno diferente, né. Por exemplo, a gente
alguém coloca um grampo na tomada, né? Então, esse grampo provoca um curto-circuito entre dois fios, né? Entre o fase e o terra. Então, isso é um curto-circuito e a corrente que vai circular pelo circuito é muito elevada. Então, por isso, o sensor, né, é um outro dispositivo, é um indutor agora. Esse indutor, quando circula uma corrente excessiva, ou uma corrente que também foi dimensionada aqui, acima de um determinado valor, a corrente elétrica que circula por esse indutor, ele cria um campo elétrico suficientemente forte para, por exemplo, atrair esse dispositivo aqui. Mentalmente não ficou muito claro como é que ele funciona, né? Mas então, pode ver que aqui o núcleo da bobina está aqui, então ele deve atrair possivelmente essa peça aqui. E aí faz um movimento na peça e também vai abrir esse mesmo circuito. Então, o disjuntor serve para atuar sobre duas situações. Uma sobrecarga, então sobrecarga, ele aceita que tem uma sobrecarga, mas quanto maior a sobrecarga, mais rápido ele vai atuar, né? Então, uma pequena sobrecarga pode fazer com que ele fique bastante tempo sem atuar, né? Mas vai chegar um momento que ele vai atuar. Já o curto-circuito não, é uma atuação instantânea. Então, nós temos esses dispositivos aqui, assim, o indutor e aquele termopar, são sensores, na verdade, né? E fazem com que esse dispositivo funcione como proteção do circuito da nossa residência ou da indústria. Aqui tem a imagem real de um disjuntor, né? Essas lâminas aqui são para extinguir o arco de abertura dos contatos, né? Que não dá para saber exatamente quais são os contatos, se são aqui ou se são aqui, uma trava, não sei mais. De repente aqui também pode ser o contato de abertura, né? Aqui está a bobina em indução, que justamente vai atrair essa peça que vai desarmar. Aqui parece uma trava de um gatilho aqui, né, que vai desarmar o disjuntor. Tem a mola também, de prender para ligar o disjuntor, né? Ele desarma essa mola, então solta e abre rapidamente, né? A mola serve justamente para abrir rapidamente os contatos. E essas lâminas normalmente eles servem para extinguir o arco, uma forma de não danificar demasiadamente os contatos. Aqui tem outro desenho, é difícil, assim, o desenho real, assim, fica difícil a gente interpretar o que está acontecendo, mas é basicamente o funcionamento que eu relatei para vocês. Aqui tem outro sensor de temperatura, que é um termômetro a gás. Ele mede a temperatura pela variação de volume, então observe que essa variação aqui, volume desses dois recipientes, da variação de temperatura, né? E aqui também essa variação de volume aqui também. Eu não conheço esse termômetro na prática, né? Mas é também um sensor de temperatura. Esse aqui a gente conhece bastante, né? Agora com a pandemia, é um termômetro também, termômetro infravermelho, ele emite um feixe de radiação de luz infravermelho e lê o reflexo, né? E esse reflexo informa com a temperatura do corpo que ele está testando. O objetivo é que ele não precisa fazer contato com a pele humana, né? Simplesmente emite um raio. O termistor é muito usado na indústria e talvez eletrodoméstico. Pode ser, isso aqui é usado no ar-condicionado, o termistor, né, para medir a temperatura. Então tem dois tipos, tem o NTC e o PTC. O NTC ele tem uma curva negativa. Então é assim, ó, à medida que a temperatura aumenta,
a curva, né, a resistência dele diminui. Então, sei lá, a gente pode construir um circuito onde uma determinada temperatura faz com que ele atue. O circuito seja sensível a uma determinada ponto da curva, né? O comportamento dele é seguinte. Ele tem uma resistência alta para quando a temperatura é baixa, né? E à medida que a temperatura vai aumentando, ele vai diminuindo a resistência elétrica. Então, é um sensor também, ele funciona como um sensor, porque a resistência dele varia com a temperatura. O PTC também é o mesmo, normalmente fisicamente ele é o mesmo dispositivo, mas ele tem um funcionamento diferente, porque à medida que a temperatura aumenta, né, ele tem uma tendência em aumentar a resistência. Então, naturalmente, que quem projeta um circuito, ele precisa prever que tipo de sensor será usado, né, se um PTC ou um MPC. O contador Geiger, né, eu não conheço ele na prática, mas ele faz um barulhinho típico que a gente costuma ver em cinema, né? Ele também tem um sensor, né, mas a gente conhece o equipamento como um todo, chamado contador Geiger, né? O objetivo dele é medir radiações ionizantes. E tem os equipamentos eletrônicos que têm o objetivo de medir alguns parâmetros elétricos, como resistência elétrica, que é o ohmímetro. Tem o efeito Hall, que é para medir densidade de portadores, né, que é um dispositivo também usado muito em eletrônica. O tacômetro, que mede o número de rotações. Então, esse aqui é um tacômetro de uma motocicleta Harley Davidson. Então, normalmente equipamentos de corrida, né, veículos de corrida, eles costumam ter. Os carros também têm, né, o tacômetro. Ele mostra qual a velocidade, qual a rotação que o motor está naquele momento, né. Então, isso mais para informar o motorista para não exceder uma rotação, não acelerar demais, para que de repente a rotação seja muito alta, pode comprometer o funcionamento do motor, né? Longevidade do motor desse. O odômetro também é outro equipamento que é muito presente no automóvel, né? Em motocicletas e veículos, que justamente é um integrador, né? Ele vai integrando a distância percorrida, ele vai, vai medindo o quanto tem percorrido. Né? O odômetro, no caso, isso aqui seria o velocímetro, né? O odômetro estaria aqui embaixo. Isso aqui seria o odômetro, ele iria medindo a distância percorrida. Tá? Tem o velocímetro, que também é um outro sensor que mede a velocidade, a rotação da velocidade da roda do automóvel, né? E o odômetro seria essa. Aqui poderia ser um relógio também, né? Não está claro aqui. Mas o odômetro ele vai sempre incrementando, vai integrando. Então é um valor que vai estar sempre aumentando. Né? Eu não sei se seria isso aqui ou seria um relógio também. A velocidade também pode ser medida com vários outros dispositivos. Aqui nesse caso, nós temos um dispositivo óptico aqui, e aqui poderia ter uma roda aqui dentada, aqui, sei lá, uma rodinha aqui, e essa roda e essa roda pode ter vazios, regiões vazadas, né? Então, quando a região vazada passa, ou vice-versa, ele pode ir contando, né? Pode ir informando o circuito da velocidade que essa rodinha estaria girando, por exemplo. Então é isso. Não consegui realmente levantar todo. Eu fui na internet buscar esses sensores, tanto é que as referências estão aqui. Vocês podem consultar, talvez nem todos estejam aqui, mas
A minha fonte foi a internet, que a gente não tem um livro, eu não tenho um livro que fale especificamente de sensor. A gente tem que buscar na internet essas informações. Então, isso por hoje.